Eu fui criado em uma família tradicionalmente cristã, em uma igreja presbiteriana independente. Muitas lembranças aí desse tempo legais, me diverti e tudo. Mas, de alguma forma, quando cheguei na minha adolescência, perdi o interesse por aquele local, por aquele ambiente, por tudo aquilo que eu havia conhecido até então. E passei a me interessar mais por outras coisas completamente avessas a tudo que eu aprendia ali naquele lugar. E por fim, né, eu era músico e tudo mais. Meu pai havia investido bastante nessa área comigo, havia investido também para que eu aprendesse outro idioma. E montei uma banda. Estávamos gravando, fazendo algumas coisas nessa época. Mas foi interessante algo que aconteceu quando eu tinha. Isso foi pouco antes dos meus 16 anos. E quando eu tinha justamente 16 anos, eu lembro que eu estava uma certa vez na casa da minha irmã em outra cidade. E numa noite, eu não sei se aquilo foi uma visão, um sonho, enfim. Mas eu tive a nítida sensação de uma criatura vestida de preto. Na verdade, acho que era muito semelhante a uma pessoa também. E ela vinha e me fazia uma proposta de sucesso, fama, dinheiro e tudo mais que eu vinha buscando, na verdade, né, com essa banda que eu tinha. Enfim, por maiores que fossem as minhas ambições, eu fiquei muito assustado com aquela presença, porque eu sentia uma coisa muito ruim naquilo que falava comigo, né? E aconteceu que eu fiquei apavorado. Nesse momento eu lembrei do Deus que eu tinha escutado falar por anos na minha vida. E eu clamei por esse Deus. E sem nenhum momento de atraso, ele chegou ao meu socorro e veio paz, segurança, aquela presença maligna, ruim que estava acontecendo ali. Ela foi embora. E lembro que estava meu pai e minha irmã, naquele dia eu chamei eles, compartilhei. E eu lembro que quando esse Deus veio, né, quando Deus veio ali, ele falou que tinha um interesse genuíno pela minha vida. Mas aquilo, enfim, veio, me impactou, me chocou. Eu entendi que a vida que eu estava levando não era legal, né, não era boa, não era o que Deus queria para mim e não estava sendo não estava sendo algo que trazia qualquer coisa boa para mim, né? Apesar de amar muito os meus amigos, né, e desse tempo e tudo mais, mas independente, as escolhas que eu vinha tomando eram bem ruins e estavam abrindo essas portas, né? Abrindo para esse tipo de proposta, esse tipo de coisa. E eu fiquei muito impactado, muito chocado, mas confesso que passou-se um tempo e isso não foi suficiente. Isso eu esqueci, achei que depois era coisa da minha cabeça, minha vida seguiu adiante. Mas é engraçado que acho que um ano mais ou menos depois, eu estava no apartamento que, que eu morava, apartamento do meu pai, eu morava sozinho nessa época, tinha cerca de 17 anos. E meus pais estavam em outra cidade e tudo mais, meu pai trabalhava e tal. E eu vivi uma vida promíscua, muita bebedeira, pecado e etc. Coisas que não vale a pena ficar contando, perdendo tempo com isso, mas era o que eu vivia, né? Cheguei um dia muito bêbado em casa, mas muito bêbado, mal consegui entrar. Eu não sei se eu tive um tipo de coma alcoólico naquela noite, e acho que era, né, como eu já falei, cerca de um ano depois, e eu vi que eu saí do meu corpo quando eu caí na minha cama. Eu caí e eu percebi que eu saí do corpo. Eu olhava e via meu corpo deitado, mas parecia ser bem real, né? Muito mais do que uma visão isso. E eu olhava aquele corpo, eu lembro que eu tentava deitar e não conseguia voltar. E minha pele estava bem pálida, o lábio, né? Assim, eu lembro que eu olhei, estava roxo, assim, os dedos também. E aí veio um anjo que não era um anjo da parte de Deus.
falou, vem, eu vim buscar você porque você me pertence. Eu lembrei, né, daquela outra visão, eu lembrei as escolhas que eu tinha feito, apesar, né, de já ter sido despertado ou chamado por Deus naquele primeiro momento, e eu fiquei desesperado. E eu lembro que eu falei uma coisa, eu falei, Senhor, me dá uma chance. A vida que eu tenho, eu estraguei ela até aqui. Eu desperdicei meu tempo, eu investi em outras coisas. Mas eu me arrependo do que eu estou fazendo com a minha vida. Eu entendi para onde eu estou indo. Eu não sei se tem jeito de tomar essa decisão, se ainda dá tempo. Mas eu clamei a Deus e falei, me perdoa, Deus. Eu me arrependo do que eu fiz. E eu nunca tinha visto o Senhor Jesus antes. E naquele momento eu vi Ele chegando e vindo ao meu encontro. E Ele falou, você é meu. E me tomou nos braços dele. Eu lembro claramente dessa experiência. E eu lembro que eu voltei a mim, voltei ao meu corpo, voltei, né? E eu não tinha nem cheiro de bebida em mim. E foi muito legal porque eu vi Jesus face a face, eu vi que Ele me amava. E eu me arrependi. E eu falei, vem fazer parte da minha vida, Senhor. Vem ser o meu Deus, vem ser o meu Senhor. E a minha vida mudou radicalmente dali. Eu não senti mais interesse por nenhuma promiscuidade, por bebida, por nada nesse momento. E eu falei para os meus amigos, eu comecei a compartilhar que eu estava seguindo um Deus, eu tinha conhecido Jesus. E é claro, muitos foram embora, se afastaram de mim, outros se aproximaram e também conheceram Jesus através da minha vida. Eu deixei a banda, né, que eu vinha tendo, passei a tocar, a buscar, entrar no louvor e tal. E foi bem engraçado depois disso, porque eu sabia só cantar rock, gritar e tal. E, enfim, né, para aquilo que eu entendia que o Senhor estava me chamando naquele momento, era um pouco diferente. E eu estava numa igreja tradicional e tal, e as pessoas ficaram um pouco chocadas de ver que, que Deus tinha mudado aquilo, tudo que eu era, que eu vivia, o visual que eu tinha e tal. Não que isso seja importante, o visual e tal, mas acho que hoje as pessoas idolatram muito, né, o visual. Mas o meu visual, ele era um protesto, sabe? O cabelo, a roupa era um protesto, era uma revolta contra tudo e contra todos. E aquilo não fazia mais sentido para mim. E eu cheguei diante de Deus nesse tempo e passei a experimentar o melhor dele, né? Ele veio e mudou e, cara, o pecado saiu completamente da minha vida. Eu entendi que as coisas eram pecados, eu não tive mais interesse, né? E acho que isso que é importante é que a gente conheça Jesus face a face, porque quando a gente se encontra com Ele face a face, quando a gente contempla a beleza, como Ele é lindo, como Ele é maravilhoso, isso muda completamente. Todo o interesse pelo pecado, pela maldade, ele vai embora.